Olá, boa tarde a todos. Hoje, quarta-feira, 17 de junho, mais uma live pelo Sistema Reação. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Abrão, boa tarde, Maiara, que está interpretando tudo em Libras para a gente e para o pessoal com deficiência auditiva que está nos assistindo aí. A Maiara que interpreta sempre para a gente aqui. Hoje não deu problema de sinal, né, Maiara? Hoje está tudo certo. A Maiara, nas últimas duas lives aí, a gente teve um probleminha de sinal, mas hoje ela está de volta com a gente aí. E a gente está aqui recebendo o Alberto e a Sueli, esse super casal maravilhoso aí. Oi, Alberto, oi, Sueli, tudo bem? Tudo tranquilo, Rodrigo? Boa Tudo tarde. jóia, tudo bem, Abrão? Abrão, Alberto, Sueli e Maiara, eu vou deixar vocês agora um pouquinho aí, vou dar uma saída, já já eu volto, porque eu vou disparar esse nosso link aí para que todo mundo possa nos assistir, tá bom? Vou saindo, vai apresentando aí, Abrão, é com você. Legal, legal. Só para o pessoal que está chegando na live agora, nós temos uma relação bastante grande de contatos pelo WhatsApp, são quase 20 mil contatos. Enquanto isso, o Rodrigo está passando o link desta live para esse e-mail do WhatsApp. Mas legal, hoje nós vamos falar sobre equilíbrio psicoemocional e espiritual, né? Um tema bastante interessante. E o casal de amigos hoje, de parceiros do Sistema Reação, o Alberto Yanes, o Alberto, uma tremenda especialidade, mentoria comportamental, psicossomática, pesquisador, influenciador emocional e empreendedor. A Sueli é terapeuta ocupacional, especializada em orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual e atua na área de reabilitação e consultoria. Alberto, boa tarde, seja bem-vindo à live do Sistema Reação. Obrigado, Abrão. Que alegria estar com vocês também. Eu tenho acompanhado, aliás, as lives aí que vocês fazem. Realmente, os temas são bem interessantes. E eu creio que hoje a gente vai poder bater um papo bem consistente também. Com certeza, com certeza. Roberto, queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua atuação como mentoria comportamental. O que na verdade, pode se traduzir isso, Roberto? Olha, eu acho que o mais importante de tudo isso é experiência de vida. Eu comecei a minha carreira profissional há 40 anos, estudando a parte da área de saúde. Eu comecei, me formei como dentista lá no Unicamp. Mas eu sempre tive um entendimento de que o ser humano ele não pode ser segmentado. E eu creio que hoje ele não pode ficar segmentado, ou seja, ele não é uma boca, ele não é um coração, ele não é um fígado, ele não é um processo emocional, ele é um conjunto de coisas. Então eu comecei, no meio da minha trajetória, a me interessar mais por essa integralidade, para conhecer muito mais daquilo que é a integralidade do ser humano. E aí é que eu fui fazer pós-graduação em medicina psicossomática, para entender o que acontece, Abrão, dentro da condição física, como é que as enfermidades, os sintomas aparecem por causa das emoções mal resolvidas, por causa de uma vivência, de uma experiência emocional que não está bem trabalhada. E tudo isso me levou a ter entendimento que o ser humano ele tem muito problema porque ele não sabe se relacionar adequadamente. Então, aí eu fui migrar para fazer todo um trabalho de conhecimento, de preparação dentro da área de relacionamentos. Fui fazer a gestão de relacionamentos na GV. Posteriormente, entendendo que a gente precisa de ferramentas, aí eu fui me preparar mais dentro dessa área que a gente atua hoje, que é a área prática, de como levar as pessoas a atitudes práticas para uma mudança dentro da sua vida emocional, física e comportamental. Seria um resumo daquilo que a gente faz. Legal. Bom, você já viu já a importância da live de hoje, né? O Alberto já deu aí uma síntese da importância do que nós vamos conversar com ele hoje. Você pode mandar as suas perguntas também sobre esse tema, equilíbrio psicoemocional e espiritual, pelo WhatsApp. Estou postando aqui no Facebook também. Seja bem-vinda, Sueli, nossa companheira do Sistema Reação. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda a mais essa live, viu, Sueli? Obrigada, Abraão. A gente sabe até que o tema de hoje é aplicável, muito aplicável, nos atendimentos em reabilitação, né? Tanto na área, na diversidade mesmo, né? Que a gente atua, e por isso que é muito útil para todo mundo, né? Aí com a gente.
Como é que está sendo esse período de isolamento para vocês? Vocês estão em São Paulo, na capital, como é que está sendo para vocês esse isolamento? Está conseguindo manter? Está seguindo certinho a regra aí? Como é que está? Tem que falar que sim, né? Mas estamos sim. Olha, eu posso te dizer assim, a gente está com uma variedade, né, de atividades todos os dias. Né? A nossa programação é sair da sala e ir para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a sacada. Então, estamos bem, com bastante atividade dentro da quarentena. É isso aí, é isso aí. É necessário, né? É necessário. O Alberto, o que é mais difícil hoje? A pessoa entrar num conflito desse isolamento ou a decepção por alguns programas, alguns projetos terem que ser adiados. Muita gente tinha programado, por exemplo, né, festas, aniversários, aquela coisa toda, alguns até compromissos sérios, né, que foram necessários serem desmarcados, tal. O que é mais difícil para o ser humano hoje? Enfrentar o isolamento, essa pandemia, ou a frustração de ter que desmarcar, de ter que ver seus projetos adiados? Olha, eu acho que um acaba conduzindo ao outro, né? O que a gente viu assim de prático nesse processo, são praticamente 90 dias que a gente está dentro dessa reclusão, né? A gente chama de regime semiaberto, só sai para a farmácia, padaria, supermercado. Mas o que a gente percebeu, Abrão? É muito interessante, porque eu comecei a analisar como o ser humano ele não foi feito para ficar confinado. Não é da natureza do ser humano um confinamento. Então, o que acontece? Isso realmente mexeu com todo mundo. E tem pontos positivos e negativos. Não é? Imagina o seguinte, uma pessoa que tem uma certa deficiência, né, dentro da área que a gente atua, que vocês da revista atuam, tudo isso. Eu creio que essa pandemia igualou todo mundo, porque todo mundo entrou dentro de uma condição onde nós não tínhamos habilidade, nós não tínhamos experiência, ninguém tinha experiência de ficar confinado. Então, isso levou a diversos tipos de reação. Você imagina, na minha área de atividade, eu dou muito treinamento, muito curso presencial, né? Faço muita atividade presencial. De repente, mudou radicalmente. Eu estou atento hoje, e nesses 90 dias, tudo online. Ou seja, eu tive que criar uma estratégia para todas aquelas programações que a gente tinha de poderem serem ativadas. Então, eu acompanhei nesses 90 dias muita gente no desespero. Gente que, como você falou, tinha planejamento, tinha eventos, tinha gente para casar, tinha gente... E, de repente, teve que mudar. E assim, não é uma mudança, olha, saiu agora, vou mudar daqui a 3 meses. A pessoa, todo mundo não sabe exatamente qual vai ser o desenvolvimento total disso aqui. A gente não tem uma noção geral. Então, as duas situações foram realmente importantes. Primeiro, a falta de habilidade e de experiência de todo mundo de estar confinado. E a segunda, de ter que adiar tudo e a gente não sabe exatamente até que momento, até que dia. Essas duas coisas acho que foram bem combinadas. Ô, gente, voltei aqui, desculpa a minha ausência. Para quem já tinha gente mandando WhatsApp para mim perguntando onde é que eu estava. Eu tenho sempre que dar uma saída no início para poder liberar o disparo dos 32 mil WhatsApps que a gente tem aqui no nosso cadastro, para que as pessoas recebam os links para começar a assistir a gente aqui. Por isso que eu sumi, viu? Desculpa aí. Bom, Roberto, vamos... antes de eu te fazer essa pergunta, eu queria até dizer o seguinte, as pessoas que estão entrando na live agora podem estar participando, fazendo perguntas aí para o Alberto e para a Sueli também. Esse casal, a gente se conhece há mais de 20 anos, eu sei muito bem do trabalho que o Alberto faz, é um trabalho muito bacana e muito importante, ele transforma a vida das pessoas. O Alberto faz uma verdadeira transformação na vida das pessoas. As pessoas chegam ao Alberto, no consultório do Alberto, os casais também, quando os dois atendem
como casal, às vezes chegam em situações psicológicas, e não é só psíquica, né? Não é só psicológica, né? Como a gente às vezes fala, até o título da live era esse, né? Me ajuda aí, Alberto, psicossomática. Isso, exatamente, psicossomática. E o Alberto consegue equilibrar, né? Consegue, com o trabalho que ele tem, com o trabalho que ele faz, equilibrar as pessoas e fazer com que aquele rádio que estava fora de sintonia, né, se sintonize e a pessoa acaba se encontrando, se reencontrando com a vida e com o seu e com a sua personalidade. Alberto, esse tempo de pandemia, esse período todo, a gente está parado aí, muita gente trancafiada dentro de casa, 90 dias, 80 dias, e às vezes com a família tendo uma convivência que não tinha antes. Né? Às vezes o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, os filhos estão na escola, só se encontram à noite, e de repente está todo mundo dentro debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, e aí os conflitos começam a aparecer em muitos casos, tanto é que a gente vê na TV toda hora aumento de feminicídio, aumento de divórcio, as pessoas, muita gente pensando em suicídio, isso é terrível, né? E tem todo um lado espiritual que você trabalha também, não é só o lado o lado psíquico, não, mas o lado espiritual, que eu sei que você atua bastante também nessa linha, né? Os dois são as duas frentes trabalhando juntas aí. Você, como atende, você deve estar atendendo através de WhatsApp, através de telefone. Você sentiu isso também do pessoal que te procura, Alberto, nesse período de quarentena aí, que o pessoal está mais abalado, está mais atingido aí por esse lado psicossomático, sei lá. Você que sabe explicar melhor. Não, perfeito. É o que eu estava falando inicialmente, né? Ninguém tinha preparação para um confinamento. Não é? Então, se a gente compreender que o comportamento humano ele é todo aprendido e ele se torna um hábito, então a gente tem hábito de acordar de manhã, toma um café, bom dia, beijo, tchau, vai trabalhar, volta à noite. Então, o nível de convivência familiar é muito pequeno em relação ao nível de convivência profissional. A gente tem muito mais tempo fora na atividade profissional do que na conjugal. O que aconteceu? O pessoal entrou em choque, porque não tem habilidade, ou seja, não tem essa experiência de estar junto 24 horas por dia. Então, as diferenças do casal, as diferenças da família começam a aparecer. Então, o que nós vimos? Um surto de pessoas desesperadas porque não conseguiam enxergar, né, a oportunidade que eles estavam tendo dentro dessa quarentena. A maior parte, posso dizer, 80% das pessoas olhando pelo ponto de vista negativo. Por quê? Porque a pessoa... É o copo meio cheio e meio vazio, né? O negócio estava terrível. Então, qual foi o nosso trabalho? Fazer com que as pessoas pudessem enxergar a oportunidade. E assim, Rodrigo, imagina o seguinte, quantas vezes eu levantava de manhã e falava, caramba, eu queria ficar hoje em casa, só, né, aproveitando da minha família, né, um pouco mais tempo. E a gente não tinha essa condição. De repente, essa oportunidade aparece, entendeu? Então, aí, o que é o trabalho que a gente realiza? Justamente levar as pessoas a entender toda a situação como oportunidade. Na realidade, é uma maneira de ver a vida. Isso é algo que a pessoa aprende também. Porque, no natural, as pessoas veem aquilo que é negativo. Aliás, a gente está habituado a ver o negativo do que o positivo. Né? Então, o que a gente via? Pessoas chegando desesperadas. Alberto, vou me separar, não aguento mais, não sei o que fazer, estou no desespero. Calma, tem jeito para tudo. E aí a gente reconduzia a pessoa a enxergar uma possibilidade. Outras situações. Você vê, nesses 90 dias, tivemos casos até de pessoas com pânico, pessoas com depressão, mas entrando em pânico terrível. E tivemos até casos de cônjuges indo para o suicídio, para você ver o nível que as pessoas não aguentaram, entendeu? Então, realmente é muito sério, mas a necessidade da pessoa repensar, olhar de uma maneira adequada toda a situação negativa é que faz o diferencial. E isso a gente está...
E isso a gente está falando de gente que convive com gente, né, com outras pessoas dentro de casa. Imagina aquele que já é sozinho, aquela pessoa que já mora sozinha, que já carrega aquela solidão e agora tem que ficar realmente preso sozinho, sem ver a cara da rua durante tanto tempo, né? E sem falar que ligou a televisão, você acaba entrando em pânico, né? Porque se você se deixar levar pelas notícias que a televisão mostra sobre a pandemia, sobre o coronavírus e tudo, a pessoa acaba encanando com aquilo e acaba pirando também, né, Alberto? Porque a cabeça Queria que você falasse um pouco disso, né? De como o ser humano é influenciável, né? Como a cabeça humana é um aparelho tão complexo, né? E a gente acaba se influenciando também por tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, né? Não, com certeza. E você vê, a nossa cultura, de maneira geral, é uma cultura que valoriza o negativo, a notícia ruim, o problema. Então, eu tive muitos casos de pessoas, principalmente já pessoas um pouquinho mais de idade, onde elas estão, né, já, os filhos já saíram de casa, a pessoa está sozinha, vive sozinho e tal. A pessoa começou a entrar numa paranoia. Por quê? Liga a televisão, é 24 horas por dia, é notícia do Covid, notícia da quarentena. Morreu tanto, internaram não sei quanto. Não dá. Então, o que a gente compreende? Como é que age isso na nossa mente? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Nós, todos seres humanos, fomos planejados, ou seja, o funcionamento da integração do nosso corpo com a nossa mente funciona com emoções positivas e negativas. As positivas são para nos fazer conquistar, realizar, crescer, avançar. E as negativas seriam para nos proteger, não seriam para nos levar para trás. Então, eu tenho medo, o medo me protege. Agora, quando o medo se torna patológico, aí ele me aprisiona. É aí que está. Esse é o grande problema. Então, quando você está sujeito a uma notícia que eventualmente aparece uma vez por semana, vai dar uma alerta, mas não vai causar um problema. Agora, você está todos os dias, durante horas, ouvindo só notícia ruim. O que vai acontecer? O cérebro da gente se habitua a encarar todas as situações pelo ponto de vista negativo. Então, É isso aí. Não tem mais futuro, não tem mais como conseguir realizar coisas, ele não consegue enxergar o lado bom de quem está se relacionando com ele. E outra coisa, né, Alberto, também você tem muita gente perdendo emprego, você tem muita gente empresários que estão sem condição de tocar seu negócio adiante, fechando as portas, falindo, sem conseguir pagar suas contas, gente já passando por necessidades básicas, gente que, imagina, você tem gente que mora, por exemplo, em comunidade que moram 18 dentro de um quarto 3x3, então você tem várias situações, né? E você tem também o fator aí, esse fator preocupante com a questão de futuro, porque ninguém imagina até quando isso vai, né? Imagina quem está, por exemplo, aí perdeu o emprego ou fechou sua empresa, tem contas para pagar, tem gente, tem funcionário, enfim. Que recado você daria para essas pessoas? Como é que você, Alberto, sei lá, indica um caminho para a linha de raciocínio de quem está vivendo um momento tão drástico na vida, um momento tão terrível aí, né? De perda de emprego, falência, enfim, falta de condição de arcar com seus compromissos financeiros. Então, eu tive a oportunidade nesses 90 dias de fazer a mentoria via online. E eu atendi todo tipo de gente. Aquela pessoa empregada que não tem o que fazer, está no sufoco. Atendi pessoa que estava empregada, mas no meio da quarentena perdeu o emprego. Atendi empresários que têm uma quantidade de funcionários muito grande e o cara não sabe o que fazer. Atendi executivos que têm metas para cumprir e chega no desespero porque não vai cumprir a meta. Então, para cada pessoa, para cada situação, é um caminho diferenciado. A gente não existe uma receita, né? Não existe uma receita. Nós temos que identificar exatamente qual é a necessidade, qual é a habilidade, qual é a capacidade. E a gente cria um programa específico para cada pessoa. Quer ver uma coisa? É uma moça que chegou, ela desesperada, menos de 30 anos, um filho de 2 anos, o marido foi embora, largou ela, e ela, o emprego que tinha, perdeu. Ou seja, está com uma criança pequena, sem condição financeira, sem ter como se virar. E ela falou, mas eu quero fazer o treinamento teu.
mas eu não tenho como poder participar e pagar você. Falei, não tem problema. Eu vou fazer o treinamento e você me paga depois que você conseguir o resultado. Rodrigo, deu um mês. Essa mulher virou um avião. Ela encontrou uma maneira de ganhar dinheiro em algo que ninguém talvez desse atenção para esse momento, e ela começou a se reinventar. Então, qual é basicamente o trabalho que a gente faz? Você falou no começo que eu transformo vidas. Na realidade, eu não posso transformar porque a gente não tem essa capacidade. A própria pessoa se transforma. O que a gente faz? Legal. Criar ferramentas. É fazer com que a pessoa enxergue aquilo que dentro do emocional alterado ela não enxerga. Por isso que, nesse momento de alteração emocional, se a pessoa não tiver um momento de calma, de domínio, ela cai. Ela entra num desespero. E para todas as pessoas, eu tive o caso de um executivo de uma empresa de alimentos. Ele me procurou no penúltimo dia, antes do fechamento. Eu vou para ele umas 80 toneladas para fechar a meta dele. Ele falou, estou no desespero, isso aqui nunca aconteceu comigo, estou no desespero tal. A gente fez uma reprogramação e eu passei uma atividade para ele fazer com a diretoria dele. No dia seguinte, dia 30, 6 horas da tarde, eles fecharam com 100 toneladas a mais da meta. Ele falou, mas que loucura é essa? Estava dentro de você. É o medo que aprisiona, é o medo que segura, é a insegurança que não permite que você exerça o teu potencial. A hora que ele liberou isso, inevitavelmente a coisa funciona. Então, para cada pessoa, é uma maneira de encarar. E às vezes, né, Alberto, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né, em várias oportunidades, quando a gente se encontra, e às vezes a pessoa, a reação que ela tem hoje como adulto, né, ela carrega isso de uma bagagem que ela trouxe lá de trás, e às vezes até da barriga da mãe, não é isso? Então eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo de análise que você faz de cada um, porque às vezes a pessoa não sabe, mas ela carregou um trauma lá de trás, de quando ela era criança, de uma frase que ela ouviu de um pai, da mãe, enfim. Eu queria que você contasse um pouco isso, como é que funciona esse trabalho? Não é simplesmente chegar na frente do Alberto, conversar e o Alberto tira da cartola uma solução, não é isso, né, Alberto? É um estudo que você faz minucioso de cada personalidade, não é isso? Exato. A primeira coisa a entender eu faço com que a pessoa compreenda como é que o ser humano funciona dentro da sua habilidade de comunicação, de realização. E o exemplo é bem simples. Nós somos frutos de uma história. Aquilo que eu penso, aquilo que eu determino, aquilo que eu ajo, a minha maneira de ser, ela foi construída. Basicamente, os primeiros 8 a 9 anos, eles constroem mais de 80% de quem a gente é hoje. Até os 12, 14 anos se constrói o resto. Então, quem você é hoje, Rodrigo, é um fruto da tua história. Então, a pessoa adulta, às vezes, ela não consegue avaliar por que ela começa as coisas e não termina, por que ela tem sonhos que ela não consegue alcançar, por que é uma pessoa medos. Que tem mil ideias, mas não concretiza nenhuma, por que tem medos que para as outras pessoas esses medos não significam nada, mas para ela é algo grandioso, não é? Então, cada pessoa é uma história. Então, não existe algo que a gente diga, aquilo que você falou, tira da cartola, vai funcionar. Não, um ser humano é uma riqueza. E o meu trabalho é entrar no profundo do coraçãozinho dessa pessoa, para que ela possa se dar a oportunidade de refazer a sua história. Porque aquele velho ditado que o pessoal falava, que pau que nasce torto, morre torto, isso não existe. Né? Hoje, a neurociência nos ensina que tudo é reprogramável. Ou seja, eu posso me tornar a pessoa que eu desejar. E um exemplo muito básico, muito simples, é a gente ver que quem trabalha na comunicação do teatro, por exemplo, teatro, cinema. Se você pega um profissional do teatro, ele faz uma peça. Então, ele tem um papel que ele aprende. Ele tem um script e ele vai treinando aquele papel, vai treinando e todo dia ele vai praticando esse papel. A ciência entende que se ele ficar mais de um ano só praticando aquele papel, ele se torna aquele personagem. Ele incorpora aquele personagem. Então, existem profissionais dentro da psicologia, inclusive tem um amigo meu, que ele trabalha fazendo com que esse artista que praticou isso durante um tempo, quando ele termina o trabalho, a peça, ele vai passar com ele para se recompor e voltar à sua identidade original, para ele não ser a pessoa que ele determinou ser.
Então, aí eu digo, que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa determinada? Não, mas eu não tenho, eu sou insegura, tenho medo. É possível, mas desde que você consiga ter uma prática, um acompanhamento. Isso é uma prática, isso é um treinamento. Isso, Abrão, antes de eu fazer a próxima pergunta aí para o Alberto, eu queria que o Abrão desse um toque de quem está vendo a gente, né, Abrão? Se tem alguma pergunta, você que está nos assistindo, envie perguntas aí, envia para a gente aqui através do Facebook, ou então, olha que plaquinha bonita, Alberto, isso aí depois você vai ter que analisar para ver o que me leva a fazer uma placa como essa aqui, ó, para dar o número do telefone do nosso WhatsApp para quem quiser mandar pergunta. E aí o pessoal briga comigo, para que fazer uma coisa tão arcaica assim? É um trabalho manual, artesanal, né? E a gente faz aqui como uma terapia lúdica. 93806-4188, você pode estar mandando sua mensagem via WhatsApp, ou sua pergunta via WhatsApp, ela vai ser encaminhada para o Abrão, e o Abrão vai estar perguntando aí, passando para a gente ao vivo aqui para o Alberto. Abrão, diz aí. A minha pintura, a minha obra de arte está publicada, o telefone aqui também no Facebook, você pode mandar pelo Facebook. Ah, ok, tá bom, tá certo. Edson Dauscher, boa tarde, Cremilda Bassos também por aqui, Daniel Melo, William Jorge Batista, Fábio Guimarães, Zuleika Araripe, o Ronilson Silva, o Eurípides Fernandes Oliveira, muita gente já chegando na nossa live. Cremilda Bastos. Isso. Também aqui, ó, só Rosângela, Oliveiros, Baroni. A Rosângela Barqueiro chegando agora, assistindo também. E a pergunta é para a Sueli. Sueli, você que tem uma relação e trabalha com orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual, como é que você tem trabalhado para instruí-los a ter um cuidado maior durante esse período de pandemia, Sueli? Principalmente para a pessoa com deficiência visual. Fica em casa. Porque a exposição, a quarentena é muito grande. Eu diria que todos têm saído para mercados, né, para a grande maioria, para farmácia quando necessário, né, aplicado delivery, a compra por internet, e com todos que eu tenho conversado, e realmente você sai, né, nesse período no pico, né, da pandemia, ele não tem como, a bengala vai para tudo quanto é lugar, você segura na mão da pessoa, você, né, na técnica, né, de conduzir, você vai estar segurando na outra pessoa, que também vai ficar com medo de te conduzir, né, porque não sabe como é que você está mesmo com máscara. Então, nesse momento, os atendimentos têm sido mais por telefone, por acabando a memória do meu celular de tanto áudio, né, de mensagem do WhatsApp vira estilo áudio, né, via áudio. Então, é isso. Assim, que, sim, as pessoas estão em casa, os que trabalham estão em casa, estão desenvolvendo, e, por incrível que pareça, é uma população, né, do meio que eu atendo, que está muito bem em sua casa, em sua família. Acho que até o Nilson colocou aí uma mensagem, né, que muitos estão tirando o lua de mel, como é que é? E que vai aumentar. Tinha que ser o Ronilson, né? Para dizer que o pessoal vai aumentar a natalidade no país, né? Depois da quarentena. Eu acho que a redescoberta, né, a descoberta e redescoberta daquilo que você pode fazer, né, dentro da sua casa, tem sido assim, positivo. Claro que tem a limitação de não estar saindo, de estar em sociedade na rua, no dia a dia, mas a gente sabe que é por... Então, nesse momento... Inclusive, em relação a isso, Sueli, você me permite só interromper, mas o Oliveiros Baroni Castro faz um comentário aqui bastante interessante. Ele diz que os usuários de cães-guias estão encontrando um grande problema com seus cães, por não poderem caminhar com eles. É um impasse, não é, Sueli? Uhum. Acho que tudo agora, é tudo novo, inesperado, existem 1000 ideias, 1000 alternativas, né, então, de como voltar. O período que nós estamos vivendo agora, que eu acredito, é o período de criar alternativas, criar soluções, né, e cada um se adequar naquilo que é possível. Né? Então, tem tido muitas pessoas que estamos, né, específicas com isso. É muito importante ter esse lado do cão guia mesmo, né, que vai ter que ter
Muita coisa importante, né? O som da Sueli está falhando bastante aí. O Alberto, só aproveitando aqui, a gente agora entrando mais nesse universo da pessoa com deficiência especificamente, né? A gente encontra dentro dessa questão da pessoa, desse trabalho que você faz, principalmente naquelas pessoas que se tornam uma pessoa com deficiência por alguma decorrência da vida, um acidente, a pessoa pode ficar cega, pode ficar paraplégica, tetraplégica, enfim. Quando a pessoa nasce com a deficiência, ela já vem convivendo desde o berço com a deficiência, ela vai num aprendizado, como você diz, né? Numa programação mental com aquela deficiência e como conviver com a deficiência. Mas a pessoa que se torna uma pessoa com deficiência tem todo um bloqueio inicial psicológico e até espiritual mesmo, do aceite da deficiência, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, comentasse um pouquinho sobre isso, de casos que você já atendeu, de pessoas que, por exemplo, uma pessoa eu sei que você já atendeu casos de empresários que sofreram um acidente, se tornaram uma pessoa com deficiência física e aí acharam que a vida dele, a partir daquele momento, acabou e ele não podia produzir mais, ou não podia mais, por exemplo, viver uma vida conjugal ou uma vida em família. Você tem vários casos, eu acho que o mais legal que dá para a gente extrair de você são os cases que você tem, os cases que você tem aí, os casos que você já atendeu, não precisa citar nomes, lógico, você não faz isso, mas que possam estar servindo de exemplo para outras pessoas, para muita gente com deficiência e sem deficiência que está nos assistindo agora. Mas acho que esses casos de pessoas com deficiência são muito comuns, né? São bastante. E a gente vê diversos níveis de deficiência, não é? Atendi um caso muito interessante de uma pessoa com deficiência visual, né? E ela praticamente 90% perdendo praticamente tudo. E quando a gente foi fazer um histórico, porque aí a gente entender essa parte da somatização. A somatização nada mais é do que uma expressão das nossas emoções que se materializa no corpo da pessoa. Então, aquilo que eu não consigo expressar, falar, comunicar, o meu corpo muitas vezes vai tomar esse sentido, né? Então, um exemplo simples, né? A pessoa fica com uma gastrite. A gastrite é a raiva. A gastrite é aquilo que a pessoa não consegue trabalhar. Então, ela não consegue aceitar uma... É a somatização do sentimento, é isso? Somatização do sentimento. Então, um sentimento muito de raiva vai fazer com que meu corpo não aceite o alimento que tem naturalmente e vai ter que produzir muito mais ácido para poder processá-lo. Então, aquilo que eu não aceito aqui, o órgão que é de aceitação, que é o estômago, onde a gente recebe o alimento, também ele pode expressar alguma coisa. É simplesmente um exemplo. Agora, eu atendi uma moça que ela, com esse processo de deficiência visual, eu quis entender o que levou a ela esse problema. E ela falou para mim, não, é uma doença degenerativa. Doença degenerativa significa algo que está sendo construído gradativamente. Em algum momento começou e o corpo ele está construindo aquilo que, de alguma maneira, não foi liberado. E olha que interessante, uma moça mais ou menos de quase 40 anos. Ela me contou que quando ela tinha aproximadamente 4 para 5 anos, ela ia para a escola com duas irmãs mais velhas, já tinham 9, 10 anos. Só que ela, no interior, tinham que ir a pé. E quando iam a pé, tinham que dar uma volta muito grande para chegar na escola. Só que as irmãs já eram mais espertinhas, elas falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos economizar o caminho. Vamos por dentro do cemitério e a gente chega lá muito mais rápido. E a menina com 4 anos, 5 anos, ficava no desespero. E as amigas, as irmãs, brincavam com ela. Olha, está abrindo essa cova, vai sair um morto, vai te pegar um esqueleto. Você imagina, na cabeça de uma criança. O que me contou? O que foi a impressão dela? Ela dizia, todos os dias, eu entrava no cemitério, porque eu tinha que ir com as minhas irmãs, e eu entrava gritando, falava, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Olha, aquilo ficou tão profundamente gravado que o corpo deu um start. O corpo deu um sinal para uma doença degenerativa.
Ou seja, a gente vê como a pessoa constrói esse tipo de problema. Então, muito problema de deficiência é um problema talvez histórico, diferente de um acidente. Aconteceu um acidente. Tudo bem, mas o que nós fazemos com a pessoa? Não interessa a maneira que você chegou aqui. Interessa o que você vai fazer daqui para frente. Porque olhar para trás, olhar no retrovisor, não vai te levar a lugar nenhum. Exato. Para frente, o que você vai fazer com o que a vida te apresentou? Olha, perdi uma perna, perdi uma audição, perdi isso. Tudo bem, o que você pode fazer com o que a vida te deu? Rodrigo, inevitavelmente, todo ser humano tem dons e talentos tremendos dentro. Só que essa fase de perda de uma situação física que leva a uma deficiência, isso muitas vezes anula aquela capacidade que a pessoa tem. Coloca embaixo como se fossem pedras, né? Então a pessoa não consegue se enxergar com potencial. E aí o que eu vejo um dos maiores problemas? Que a pessoa começa a sentir deficiente. Deficiente leva a pessoa a uma mentalidade de escassez, ou seja, eu preciso, eu sou vítima, eu tenho necessidade. Tá? Esse tipo de pensamento anula a condição da pessoa se desenvolver. Temos dois padrões que o ser humano trabalha, ou na abundância ou na escassez. Se você acredita que você pode, você trabalha com abundância. Se acredita que você não pode, você trabalha com escassez. Abundância atrai abundância, escassez atrai escassez. Então, exato. Quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, eu digo, olha, o maior problema da deficiência é você não encontrar uma deficiência. Porque todos temos deficiência. Todos temos uma deficiência. Né? Na minha história, eu perdi com 4 para 5 anos, eu perdi uma visão. Uma brincadeira, tal, perdi uma visão. Vazou o olho, não tinha mais. Você imagina o que eu sofri de bullying durante todo o tempo de escola? É o caolho, é o cegueta, é um monte de coisa. Até quando eu tinha 12 anos, que eu cheguei aqui no Brasil, é que eu coloquei uma prótese. A prótese dá para enganar. Quem olha quase não percebe. Mas eu pergunto, será que não ficou algo emocionalmente aprisionado no meu interior? Muito tempo. E até profissionalmente, né, Alberto? Porque até pela sua profissão, você é dentista, né? Então, imagina, um dentista que enxerga de um olho só, né? Então, acho que até para isso é uma superação que você teve também. Né? Mas é que nunca, olha que interessante, nunca me chamaram de deficiente. Na minha época, não tinha esse trabalho todo de deficiência. Né? Ou seja, eu não sabia que era deficiente. Como não sabia que era deficiente, escolhi uma profissão. Imagina, sou cirurgião. Para fazer cirurgia, você precisa ter fundo de profundidade. Exato. Visão de profundidade. Com um olho só você não tem. Mas como eu não acreditei que eu era deficiente, eu faço cirurgia sem problema nenhum. Entendeu? Então, é muito mais do que está na nossa mente do que aquilo que a gente vive. Uma deficiência não te elimina, não te anula. Não te limita, né? Entendeu? Exatamente, não te limita, né? Abrão, algumas perguntas aí? Tenho sim, Rodrigo. Quero mandar um abraço para Ire Capellini Mazzano, para Mariângela Lorenzetti, para Eliane Lemos, para o pessoal que está chegando por aqui na nossa live. E eu tenho mais uma pergunta para o Alberto. Alberto, como é que fica o psicológico das pessoas quando voltarem da pandemia? As pessoas vão ter uma ansiedade maior para cumprir prazos e metas? É o João Carlos de Aracaju que pergunta. Não, uma boa pergunta. Porque as pessoas estão pensando o que vai acontecer quando acabar a pandemia ou quando isso aqui terminar. Eu creio que a gente precisa ter uma outra abordagem. Eu creio que o que o mundo está vivendo é um alerta muito importante. Porque estava todo mundo, Abrão, todo mundo já estava confinado. Todo mundo já vivia no seu mundinho, aqui, ó, só nesse aparelhinho, no celular, já vivíamos confinados. As pessoas não se dão atenção, as pessoas não se relacionam mais profundamente. Então, o que acontece?
nós criamos, para mim é muito nítido, nós criamos toda essa possibilidade. Não sei se foi o chinês que gerou o negócio, mas que a gente deu uma força com o deu. Então, qual é o grande aprendizado, Abraão? O que está me dando oportunidade esse confinamento? De olhar para minha mulher e enxergar coisas nela que eu não via, de ter um tempo de intimidade mais profundo, de fazer com que o elo familiar, o elo conjugal, se torne algo que nos faça enxergar um futuro em comum. E não existe nada mais importante, Abraão, do que a concordância do casal. Concordância não é pensar da mesma maneira, mas ter um propósito em comum. Então, eu fiz muito trabalho, muitas lives durante essa pandemia, e eu passei algumas atividades que eu acho que são vitais. Eu coloquei 3 fases para a pessoa se preparar para estar na pandemia e poder sair dela. A primeira fase, eu chamei de um cinturão. É o cinturão da afetividade. A primeira coisa que a gente precisa se preparar e vencer agora é a afetividade. É aqui que eu tenho que dar realmente atenção para minha família, para meus filhos, para conviver, para resgatar essa família. Eu atendi um empresário, só para ter noção. A empresa dele fatura aproximadamente uns 400 milhões. É um mega empresário. Ele foi obrigado a começar a fazer um trabalho só na casa dele. E ele tem 2 filhos pequenos. O outro dia, ele conversando, ele falando, eu, quando terminar tudo isso aqui, nunca mais vou voltar para a atividade que eu tinha. Eu vou fazer, eu vou estar um momento, mas perder a comunhão, o tempo que eu estou tendo com os meus filhos, isso não tem preço, isso não tem dinheiro que pague. Então, o cara entendeu, resgatou primeiro cinturão, é a afetividade, é a família, relacionamento. Então, se a gente encarar por esse ponto de vista, maravilhoso. O segundo cinturão é atividade profissional. Eu acredito que a gente tem que se reinventar. Todo mundo vai ter que se reinventar. Não é? Você vê empresários, eu acho que o nosso amigo Davan, ele está vendendo muitas coisas, tem que se reinventar, o cara tem que encontrar um caminho, e tem caminhos. Não é? Se eu olhar com possibilidade, aliás, nessa quarentena, eu estava com um rapaz treinando ele estava no 4º dia de treinamento, são 12 semanas de treinamento. Na 4ª semana de treinamento, ele mudou de empresa. Ele largou uma empresa... No meio da pandemia? No meio da pandemia. Ele fez um voo para uma empresa muito mais... Por quê? Ele entendeu. Ele viu como oportunidade, que está todo mundo no sufoco. Ele falou, agora eu vou sentar o pé. Ele foi lá e ele conquistou. Então, cinturão profissional. E o terceiro é o cinturão de relacionamento espiritual. E aí entra uma área que muito pouca gente conhece. A espiritualidade, muitas vezes, né, Rodrigo, é vista como um processo de religião. A religiosidade. Exato. E não é. Exatamente. Tem a ver com um mecanismo que foi criado no ser humano tremendo, que a gente pode usá-lo para realizar aquilo que nós precisamos. Basicamente, tem 2 forças de realização que o ser humano usa. A primeira é a força do esforço. Você vai todo dia trabalhar, 12 horas de jornada, se esforça. É o que todo mundo faz, é o teu esforço. Isso é uma das forças. A outra é a força da atração. E a força da atração não faz com que você tenha que trabalhar o que você trabalha menos e consegue muito maior resultado. Mas essa força de atração não é movida por você, ser humano. Ela é estabelecida no teu sentimento, mas ele tem uma condição do gerador na fonte. E quem é a fonte? Deus. Na hora que você entende que a fonte é Deus e você se religa pelo propósito dele, não pelo nosso propósito, inevitavelmente esse tipo de força você consegue. E aí o que eu tenho visto? Gente dentro desse padrão conseguindo realizar coisas que não imaginavam. Por quê? Porque não está na força do braço dele. Infelizmente, nós somos educados desde criança que você faz, o que você planta, você colhe. Se você não trabalha,
você não ganha. Isso tudo é natural do ser humano. Só que a força da atração é uma força sobrenatural. Eu vou dar uma explicação que é muito simples. Todos nós, seres humanos, temos um tempo. Estamos vivendo no ano de 2020. Ou seja, cronologicamente, estamos todos nessa época. O Criador, Deus, ele é atemporal. Ou seja, para ele, aquilo que para nós é o milagre, para ele é o natural dele. A gente fala, nossa, aconteceu um milagre. Não aconteceu um milagre, aconteceu o que ele está habituado a fazer. Qual é o grande projeto e o grande propósito de Deus? Que o ser humano migre do natural para o sobrenatural. E para isso você não precisa de religião. Para isso você não precisa de esforço. Para isso você não precisa de troca. O grande número de religiões, que hoje tem mais de 30 mil religiões, sempre exigem que você faça uma coisa para adquirir uma outra coisa. Se você não fizer isso, você não adquire. Isso é a mentalidade do homem. O homem faz a troca. A troca, né? Exato. Troca. Deus, ele criou um caminho onde ele te dá tudo, você não precisa fazer nada. Aí você fala, mas como assim? Ele diz assim, você só precisa crer. Se você crer, exato, aquilo que você precisar, até o impossível se torna possível. Mas, Abraão... O que é a fé, né? Oi? O que é a fé, né, Alberto? É fé. É fé. É acreditar naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode pegar, mas você sabe que aquilo vai acontecer, que aquilo pode acontecer, que aquilo existe. Eu quero entrar mais fundo nessa parte da espiritualidade, Alberto, mas eu queria chamar agora um comercial, uma chamada comercial do nosso apoiador, e a gente já volta já falando mais sobre essa questão espiritual aí, que eu acho que é muito importante para quem está vendo. Maravilha. Em PCD, inclusive até um prédio, atendimento todo especial para você que é PCD. Agora, muita gente faz perguntas nesse tempo que ficou fora sobre renovação de PCD. Importantíssimo. Você, condutor, que teve um veículo adquirido há 24 meses atrás, olha a data da nota fiscal, já pode fazer a nova solicitação do pedido. Entre em contato com o nosso WhatsApp agora, 947577595. Encaminhe seu processo anterior, vamos avaliar os documentos, estando de acordo, entramos com um novo pedido de laudo médico e a sua isenção de IPI e ICMS para nova aquisição. Tem que desfazer do carro antigo, posso comprar só mais um sem Não desfazer? Precisa vender o veículo atual com isenção. Você vai fazer uma nova aquisição, um novo pedido. E sobre não condutor? Uma mãe perguntou para mim, meu filho não condutor. Certo. O não condutor, quando ele é menor de idade, já tem um veículo já com isenção, ele tem algumas etapas diferenciadas para esse processo de renovação. O nosso departamento jurídico e comercial está preparado para te atender e explicar como funciona esse processo para o não condutor quando ele é menor de idade. E agora vamos falar desse lançamento aqui, Tracker, aqui na Absoluta GM Brasília, Zona Norte de São Paulo, você pode comprar PCD, a nova Tracker. Isso mesmo, Adilson, GM Tracker 1.0 Turbo. O veículo vem completo para o programa PCD. Roda de viga leve, sensor de ré, câmera de ré, ele tem central multimídia, o valor dele cheio, R$ 69.990, com as isenções de IPI e ICMS, 56.877. Que maravilha! Anote aí agora, inclusive CNH também tomam conta para você. Se você fazer seu CNH especial, entre em contato agora, a gente cuida de todos os postos. WhatsApp 947577595. Nas redes sociais Norte Isenções, Facebook, Instagram e o nosso site norteisenções.com.br. Tá falado. Gente, é isso aí. É isso aí, para quem quer, então, quem está procurando saber como é que consegue aí ter o seu carro com isenção de impostos, está comprando um automóvel 0 km com isenção de impostos, pessoa com deficiência, familiar da pessoa com deficiência, é só entrar em contato aí com a Norte Isenções, então, do nosso amigo Márcio lá, o Márcio que está aí apoiando a gente nessas lives aí agora também. Então, o Márcio da Norte Isenções, eu vou passar o telefone mais uma vez, é o 0 código da operadora 11, 94757-7595, 94757-7595, Norte Isenções. Vamos lá, Alberto. Obrigado, Márcio. Obrigado, Norte Isenções. Vamos lá, Alberto. Vamos falar agora dessa questão, a importância da questão espiritual, da pessoa se descobrir que não importa a religião, né, Alberto? Importa o que a gente tem dentro da gente, a nossa fé,
a nossa crença pessoal e a forma com que a gente age perante a vida, é isso? Perfeito, perfeito. É interessante ressaltar, né? O ser humano ele foi criado corpo, alma e espírito. A identidade do ser humano é essa. Só que o ser humano acabou durante a história se afastando muito de usar o seu padrão espiritual, a sua habilidade, sua capacidade espiritual. E o grande projeto de quem criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, segundo aquilo que Deus estabeleceu, é fazer com que ele possa manifestar as características do Criador. Não é? Então, basicamente, o que seria um relacionamento de fé? É você usar a plenitude da tua identidade, não a identidade desagregada durante o tempo de história, mas a identidade restaurada. Não é? Então, o que a gente vê? As pessoas que têm fé, mas elas têm um tipo de fé onde a pessoa se coloca numa condição de achar que tudo aquilo é impossível e tudo aquilo é milagre que ela não tem capacidade de fazer. Só que quando a gente vê um histórico de como Deus criou o caminho para restaurar, resgatar o relacionamento do ser humano, só tem uma maneira dele poder alcançar isso. Nós passamos com as pessoas durante o treinamento princípios bíblicos, não é? Porque a Bíblia nada mais é do que um livro de história do relacionamento do ser humano com Deus. E a gente vê na Bíblia que Deus criou um caminho por meio dele mesmo para que o homem fosse resgatado. Então, Deus criou o caminho, não o homem criou o caminho dele. O homem, quando ele cria o caminho dele, é religião. Quando Deus cria o caminho, é relacionamento. Então, relacionamento não pode ser algo que seja alguma coisa assim repetitiva. Então, eu vou me relacionar com você, Rodrigo. Você é meu Deus. E eu fico todo dia. Rodrigo, estou precisando disso. Rodrigo, estou precisando de carro. Rodrigo, estou precisando de carro. Rodrigo, estou precisando de carro. Cara, chega. Você já falou uma vez, está bem falado. Aí eu te pergunto, se nós somos filhos de Deus, você tem filhos, não tem, Rodrigo? Sim, 2. Quanto teus filhos precisam ficar pedindo para você dar alguma coisa para eles? Meu Deus, é uma vez só. É uma vez só. E aquilo, né? Se o filho pede, e se o filho te pede pão, você vai dar pedra, né? Não é isso que está na Bíblia, né? Lógico que não, né? E se você sabe a necessidade do teu filho, você já não dá adiantadamente? Lógico, sem dúvida. Você não esperava pedir. A relação é isso com Deus aí. é uma coisa. Então, o que acontece? Deus disse que ele já nos deu tudo. Tudo. Olha que interessante. Se eu acredito que eu já tenho tudo, eu estou trabalhando com abundância ou escassez? É abundância. Você está trabalhando... Então, a minha mente, ela vai buscar atrair mais coisas porque eu acredito que eu tenho tudo. Agora, a religião coloca de maneira diferente. Diz, olha, Deus vai te dar. Quando você coloca isso, você está falando na escassez. Você ainda não tem, vai te dar. Ele ainda vai te dar. Cria ansiedade, cria preocupação, e a pessoa fica, será que vai acontecer? Só que Deus não, ele diz assim, eu sou pai, eu já te dei porque eu sei a tua necessidade. O que você tem que fazer? Conquistar ou receber? Só receber. É lógico. Que a gente imagina, entendeu? Então, o que a gente trabalha nas pessoas dentro desse treinamento é fazer com que ele entenda a sua identidade. Ele já tem tudo, já tem toda a capacidade, já tem todo o suprimento, ele já tem tudo que ele precisa para a vida dele dar certo. A única coisa que ele precisa é crer, ter fé. E essa fé que começa a fazer as coisas acontecerem. Por isso que aquele rapaz tinha 80 toneladas a menos um dia antes do fechamento. Ele fechou com 100 toneladas a mais. O que moveu? É isso aí. A mente dele, a fé, entendeu? É algo para... É a fé, a atração, enfim. E isso que eu acho legal no seu trabalho, Alberto, que você mistura, né, a ciência e a espiritualidade. Você não trabalha só com a questão da ciência, né, mas trabalha também aliado à questão da ciência e à espiritualidade. Eu acho que isso que é importante, eu acho que isso que é o diferencial que eu acredito que seja no seu trabalho para que ele dê tão certo assim. Né? Abrão, mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum recado? Mandar um abraço para Solange Silva Maria, ligadinho por aqui, para o Hélio Joyce, o Elinho, nosso amigo, para Cirlei Ferracim,
Sueli, ela manda uma mensagem para você, que família linda, você é minha inspiração. Manda um alô para Cirlei Ferrazin, Sueli. Ela é um dos braços direito do corpo de voluntários que nós temos nos nossos eventos. Tá sempre É isso aí. e até é muito interessante, pegando um ganchinho do que o Alberto falou, a gente como espírito, né? Quando a gente não tem essa ligação com Deus, né? Com o nosso Pai, a tendência qual que é nessa pandemia? Né? Fica tenso, fica nervoso, claro, né? A gente é humano, a gente sente abalar, né? Um pouco a nossa estrutura. Só que a gente não pode se entregar a ela. Então, muitas vezes as pessoas travam fisicamente, entra em depressão, não faz atividade nenhuma dentro de casa. A gente orienta para estar buscando esse caminho, está também fazendo alguma atividade física e como está crescendo, inclusive nos dias de hoje, procuras por fisioterapeutas, que as pessoas estão com vários problemas, né, nas articulações, por terem ficado tão né? Então, tensas, né? Tensas, né? E você tocou num tema, né, Sueli, que eu acho que é o grande mal do século, que é a depressão, né? Eu acho que a maior parte dos casos que vocês devem atender aí é questão de depressão. Alberto, explica para a gente, para quem está assistindo a gente, eu sei o seu ponto de vista, mas eu queria que você falasse para todos nós, como é que é essa questão da depressão, Alberto? Como é que se trata essa depressão? O que causa a depressão? Bom, basicamente, hoje a gente percebe que tanto depressão, síndrome do pânico, eles são disfunções que estão crescendo muito, né? E a gente começa a entender o padrão da sociedade que a gente está vivendo. É uma sociedade que ela está baseada em princípios de relacionamento que são muito negativos. Por exemplo, competição. A competição leva uma pessoa a ganhar e os outros a perder. Então, o padrão da competição é um sistema que não é humano. A competição é natureza animal. O animal que compete pelo alimento, pelo território, pelo sexo. Mas o que nós trouxemos? Trouxemos essa cultura para os relacionamentos humanos. Então, imagina o seguinte, todos os dias você vê alguma situação onde você não é o primeiro. Você está sempre se comparando. A competição te leva à comparação. Isso acaba criando o quê? Uma autoimagem muito mais negativa do que positiva. Então, a pessoa vai entrando num círculo de comparação. Então, hoje, a mulher, qual é o biotipo da mulher? Nossa, se não for assim, eu não me sinto bem. Então, você vê tantas mulheres tentando ser outras mulheres que não são ela. Só que como ela não consegue praticar, não consegue alcançar isso, leva a uma situação negativa emocionalmente. Isso é um dos pontos que pode levar à depressão. Profissionalmente, é a mesma coisa. Eu me lembro que na minha época de estudante, a gente tinha 2, 3 opções profissionais. Era médico, engenheiro ou advogado. Hoje você tem centenas de profissões. Então a pessoa fica perdida, ela não sabe o que ela vai acontecer. Então ela está num mercado competitivo, se comparando, e onde as pessoas acabam fazendo acepção uma das outras. Toda essa base de comportamento, infelizmente, conduz a uma autoimagem, a uma maneira de se ver com menos valia do que aquela pessoa tem. E é um dos pontos onde ela começa a ser minada na sua condição de habilidade de enfrentamento. Então, ela começa a entrar no nível da depressão. E a depressão, a pessoa vai indo, até o nível mais baixo. Mas é possível reverter esse quadro. Aliás, nessa pandemia, o que choveu de gente com depressão? É terrível, entendeu? Mas tem um caminho de saída. É uma reprogramação, basicamente, de quem a pessoa é. O que a gente faz, medicação, tudo isso, quando a pessoa precisa tomar, tudo bem. Mas o meu trabalho é fazer com que ela enxergue a ela, que ela se redescubra, que ela enxergue o potencial que ela tem. Ela sai da depressão rapidinho. Eu atendi um rapaz bem rápido. Síndrome do pânico e depressão. Em 3 semanas atrás. O rapaz já entrando assim, não queria sair do quarto e tal. 2 atendimentos, 1h30 cada um, 3 horas que eu conversei com ele e ele fez atividades. Essa semana, eu fui fazer o atendimento dele e falei, não posso que eu estou trabalhando. Falei, como assim? O cara conseguiu 2 atividades profissionais. Olha que maravilha. Ele se encontrou.
Esse é o melhor resultado. Rodrigo, o Márcio Tayar, parabéns pela live de hoje, e o Silvio Saletti pergunta para o Alberto: você acha que o mundo aprendeu com a pandemia? Essa é a grande questão. Né? Eu espero que sim. A gente espera que as pessoas aprendam, porque é o melhor caminho para a gente sair melhor daqui. Eu sempre digo, nós temos que sair muito melhores dessa pandemia do que quando entramos. Não é? Mas isso passa justamente por essa visão de aprendizado, Abrão. Se a pessoa realmente se colocar numa condição, olha, isso é importante, valeu, doeu, mas aprendi. Aí tudo bem. Esse é o caminho da superação. Eu não sei, a minha opinião pessoal, eu tenho 51 anos de idade, mas eu precisei viver todo esse tempo para aprender muitas coisas que eu não tinha aprendido antes. Eu acho que aquele ditado que você não aprende com amor, você aprende com a dor, eu não sei se isso é a dor, mas que eu precisei aprender muitas coisas nessa pandemia, que eu até então não havia aprendido, e eu estou aprendendo, e a cada dia é uma lição nova. E eu acho que é por aí que a pessoa tem que tirar esse aprendizado, né, Alberto? Tirar o que tem de bom nesse aprendizado. Muita coisa ruim, triste, mas tem algo de bom para se tirar dessa lição de vida que o mundo todo, né? Não adianta agora você estar num país avançado, num país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, todos nós estamos no mesmo patamar, e é importante para que cada um tenha esse crescimento, né, Alberto? E realmente, eu acho que é uma oportunidade. Tem um princípio, um provérbio que diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu interior será luminoso. Se os teus olhos forem maus, o teu interior será treva. Então, é um estilo de vida. Se você consegue enxergar o lado positivo do problema, você vai ter solução. A solução está dentro de você. Então, é o que a gente tem que levar as pessoas a enxergarem por aí. É ter olhos bons para toda a situação. É isso aí. Ô, Roberto, antes de você se despedir, eu queria só, era para eu ter falado isso, ter dito isso lá no comecinho, fazer uma homenagem aqui para a Vaninha Marques, é uma influenciadora digital que faleceu de Covid-19, ela é uma cadeirante, né? Que tinha muitos seguidores, aí estava fazendo uma carreira bem bacana, queria até que o Marcos aí da nossa técnica aí colocasse a imagem da Vaninha aí, para que as pessoas possam se lembrar. Ela tinha esse blog aí, esse canal Rampa de Acesso, é uma menina muito jovem, e ela acabou falecendo agora, na última segunda-feira. A Vaninha Martins, não Marques, falei errado o nome dela, Vaninha Martins, e ela acabou deixando a gente aí no dia 15, né? Porque não resistiu à Covid-19, aí, então queria deixar nossos sentimentos aí à família, a todo mundo que seguiu a Vaninha aí tanto tempo, né? Então, como todo mundo sabe, as pessoas com deficiência são do grupo de risco, né? Muitos por problemas respiratórios. Pode tirar, Marcos, já a Vaninha aí. Nossas condolências aí à família. Então, é isso. É só para quem não sabia ainda, né, que a Vaninha acabou falecendo de Covid-19 agora na última segunda-feira. Alberto, para a gente encerrar, Abrão, queria que você desse algum recado aí, né? Algum recado. Muita gente aqui, ó. Meus sentimentos à Vaninha, a família da Vaninha, né? Então tem muita gente aqui que está nos vendo e que não sabia do falecimento da Vaninha. Abrão, para a gente encerrar, a gente já tá dando o nosso tempo da live. Tem algum recado aí, alguma pergunta? Sim, a Solange Silva Maria, o que tem me firmado nessa pandemia é os aprendizados com vocês. O Fábio Guimarães resume: as pessoas de bem aprenderam, vejo que outras não vão aprender nunca, é o que diz o Fábio Guimarães, do Rio de Janeiro. O Valmir de Souza, casal lindo, muita gente acompanhando a nossa live, e agradecendo o trabalho de vocês dois, viu? Tanto o Alberto quanto a Sueli, muita gente agradecendo. Depois nós vamos mandar as mensagens para vocês aí. Esse casal é fantástico, gente, maravilhoso. Maravilhoso. A gente é suspeito, obrigado, né?
A gente é suspeito de falar, né, pô? A gente é amigo e é suspeito, mas que é um casal maravilhoso, é um ensinamento pra gente, é uma inspiração realmente, como disse o Ronilson ali. Legal. Né? Alberto e Sueli, obrigado, queria que vocês deixassem... Obrigado pelo convite. Sueli, também obrigado por ter aceito o nosso convite. Por aceitar o nosso convite, né? Queria que vocês deixassem um recado aí para o pessoal que está nos vendo, para quem está nos assistindo. Como é que acha o Alberto? Quem nos viu, quem vai nos ver ainda, porque as nossas lives têm muito mais audiência até depois do que na hora que a gente transmite. Então, o pós-live aí, o pessoal que assiste durante aquele que está trabalhando nesse momento, assiste à noite, assiste de madrugada, assiste amanhã de manhã. Como é que acha o Alberto? Como é que consegue encontrar o Alberto? Quem quiser estar trabalhando esse lado que você trabalha tão bem, dessa forma que você trabalha tão bem o psicoemocional e espiritual das pessoas, como é que te encontra, Alberto? Dá seu contato para a gente aí. Maravilha. A pessoa pode me encontrar bem juntinho da minha mulher. Não quero... Sempre, né? Uma coisa que eu quero, só para finalizar, então, já vou deixar o contato, mas dizer o que significou essa pandemia para nós também. Né? Porque a gente cuida de muitas pessoas, mas também nós temos, né, necessidades, dificuldades, como todo ser humano. E o mais, eu acredito que o mais importante para mim, né, dentro da minha visão de família, dentro da minha visão de casal, me ensinou a enxergar muito dessa mulher que você já conhece, né, Rodrigão? Mas a minha esposa, que eu posso dizer que foi muito, muito, muito importante esse tempo. Aprendi a valorizar coisas pequenas, que às vezes a gente passa na rotina diária e não vê. Aprendi a olhar com olhos assim mais profundos do coraçãozinho dela, de entender como ser humano mais coisas profundas. E eu creio, Rodrigo, para nós é uma riqueza, é uma oportunidade. Por isso que eu posso dizer para vocês, olha, eu tive a oportunidade nesses 90 dias de cuidar muitas pessoas, mas Deus cuidou muito bem de mim, fui colocando uma mulher como a Sueli do meu lado. Eu tive a oportunidade, uma graça mesmo. Sabe quando você está... Tem dias que eu estava meio desacertado, tem dias que ela vinha, me acalmava, me dava apoio. E eu creio que a maior riqueza de um casal é justamente isso. Quando um pode contar com o outro, quando um pode estar verdadeiramente suportado, dando um suporte. Essa união, né? Essa união. A união, o complemento, né? É importante ressaltar que isso são coisas que a gente passa, essas orientações para as pessoas. Então, olha, curte quem está do seu lado, enxerga as coisas boas, né? Porque defeito a gente já conhece, né? Enxergue as coisas boas de quem está do seu lado, seja filho, seja pai, seja irmão, seja, né, para fora depois, né, ser o chefe, né? E a gente também tem problema, né? Não, eles estão falando, eles não têm... Claro que a gente tem problema, a gente é humano, eu acho, né? Somos, tá. Então, nós somos humanos, a gente... Então, nessa situação, ou se dá bem, ou se dá bem. Ou crê, não tem opção. Né? Então, assim, é o que a gente passou e vem passando para as pessoas que a gente está atendendo, ele do lado, as pessoas em comum, as pessoas separadas. E isso, né, vai passar uma hora, mas a gente ainda vai ter oportunidade de agradecer pelos momentos, né? E a gente não vai voltar mais, né? Espero, né? Que não... Verdade. E olha que legal. Verdade. Eu tive a oportunidade de dar uma corrida hoje no consultório na parte da manhã. Dei uma passada lá, tinha que organizar uma série de coisas. E, de repente, sabe quando bate aquela saudade? Você fala, caramba, eu já me habituei a estar junto. Né? Você se habituou com aquele momento. Então, a gente não vê... É isso mesmo. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu creio que tudo... É isso mesmo. Ele queria almoçar. Queria almoçar também. Ela cozinha muito bem, não sei o que fazer. Mas é isso mesmo, Roberto. A gente acaba sentindo falta, né? A gente voltou aqui também, fiquei 70 e tantos dias aí com a editora fechada, com a empresa fechada, só vim aqui para fazer as lives e voltava.
e a semana passada nós retornamos aqui, né? E você sabe que você fica contando, né, para voltar logo para casa, você sente falta do convívio com a família, né? E vocês sabem disso, eu sempre fui um cara que trabalhou até tarde, chega cedo, vai embora tarde, um cara que sempre... E eu tô com essa sensação de querer ficar mais em casa, de repente trabalhar alguns dias de hora que tudo voltar ao normal, né, trabalhar de casa algum tempo, para poder ficar mais com esse convívio com a família que a gente acabou aprendendo a ter, né, aprendeu a ter nessa quarentena, e foi muito bom, para mim também foi fantástico, experiência aí maravilhosa de ter ficado com a minha família mais tempo nesse período, e que vai mudar o meu jeito de encarar a vida daqui para frente, pode ter certeza também. E para quem mora sozinho e para quem está sozinho, né, a gente sabe que muita gente não deve ter gostado, né, mas assim, aprender a se conhecer melhor, a se reinventar, a se redescobrir, a pegar o telefone e falar com as pessoas, a entrar em contato e perceber que o contato, né, de não se isolar também é muito importante. É isso aí, de saber que você nunca está sozinho, né? Você pode se fazer sozinho, mas você nunca está sozinho de verdade. E vai resgatar o relacionamento de todos nós, né? Eu acho que um dos maiores resultados positivos da pandemia, eu vejo muita gente fazendo parcerias, muita gente vendo a possibilidade de trabalhar em conjunto. Então, isso é muito positivo, as pessoas voltando a se religar, voltando a estarem... Quero dar um abraço para minha vizinha que está assistindo, que a gente, né, é vizinha, mas a gente só se encontra de porta a porta, só de sal, né? Ó, tem gente que está falando que a sua comida é cheirosa aí, ó. Estão falando aqui, ó, que sentem o cheiro da sua comida. E ela não chama a gente para almoçar, Brão. Não, você vê que coisa? Não convidam a gente para almoçar. E a Sueli não convida a gente. Eu nunca comi um miojo feito pela Sueli nesses 20 anos que a gente se conhece. Mais de 20 anos aí, viu, Roberto? Tá vendo? Abrir as portas pro miojo. Tá todo mundo convidado. Agora, então, quero ver, hein, quero ver. O seu vinho tá separado lá até hoje. Eu não te levei ainda porque a gente não consegue marcar aquela pizza. Então tá certo. Legal, deixa seu recado aí, deixa seu contato, Alberto. Não vamos esquecer, não. Deixa o contato aí para quem quer te encontrar. Pessoal, pode incluir, e acompanhar seu trabalho. No Instagram, que é o @Yanes, é o sobrenome, né? Yanes Oficial. E o telefone pode ser o WhatsApp 947203669. 947203669. O pessoal precisa de uma orientação, quer tirar alguma dúvida, a gente está aí, principalmente nessa época, eu acho que é uma preparação para sair de todo esse quadro aí, a gente dá um suporte para o pessoal poder realmente se encaminhar para o melhor. Temos que sair muito melhores daquilo que entramos. Esse é o nosso lema dentro do trabalho. Isso aí, tá aí os contatos estão aparecendo aí na tela agora, o Yanes com Y no início e Z no final, Yanes Oficial, @Yanes Oficial, ou então repete o telefone para a gente, o WhatsApp, Alberto, por favor. 947203669. 947203669, o código de área 11, então você que está aí nos vendo em outros estados, até outros países que a gente sabe aí, que a gente alcança também, muita gente aqui na América do Sul, Europa, Estados Unidos que nos assistem, então que quiser, o WhatsApp é universal, o WhatsApp permite hoje que a gente fale em tempo real com qualquer parte do planeta, né? Então tá aí o WhatsApp do Alberto para vocês aí que queiram saber um pouco mais desse trabalho, se envolver um pouco mais com o Alberto e também através das redes sociais, @Yanes Oficial, com Y no início e Z no final, Yanes Oficial, tá bom? Albertão, obrigado, meu amigo, obrigado, Sueli, valeu mesmo aí, tá? Valeu por aceitar o convite, obrigado, Abrão, obrigado, Maiara, obrigado, Marcos, obrigado vocês aí que estão assistindo mais uma vez. O Abrão, amanhã me parece que a gente retorna com uma edição extra e especial da TV Reação, é isso? Isso mesmo, amanhã às 15 horas nós temos uma edição extra do Sistema Reação, um trabalho jornalístico feito pelo Departamento de Jornalismo, onde nós vamos trazer, infelizmente, o trabalho apurado sobre o bebê acessibilidade. Vamos falar sobre tudo isso com detalhes amanhã às 15 horas aqui no Sistema Reação.
Ok, então amanhã aí uma live que não estava programada, gente. A gente normalmente faz uma live por semana, no máximo duas, uma outra no sábado, mas amanhã a gente tem essa live especial de um trabalho realizado aí pelo Departamento de Jornalismo do Sistema Reação, uma questão que a gente apurou sobre a linha de crédito BB Crédito Acessibilidade, bastante sério, uma coisa que a gente vai estar passando para todos vocês aí amanhã, então às 15 horas, no Facebook da revista Reação também, através de uma live. Mais uma vez, gente, obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado, Sueli. Obrigado, Abrão, Maiara, Marcos. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até amanhã. Até mais.